Quem é da geração Coca-Cola, como cantou Legião Urbana, Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. e acostumou a receber o que é empurrado com os enlatados dos Estados Unidos, agora devia estar trocando de hábito para olhar mais para a China. E esse é o assunto do Ligando os Pontos dessa semana, que vai mostrar como é que a nossa atenção devia estar mais voltada para o gigante asiático. A gente se acostumou a olhar para o lado de cá do meridiano de Greenwich para pensar no futuro da economia, né? Vai dar Trump ou Kamala Harris? Qual foi a última decisão do Fed, do Banco Central americano? Qual é a perspectiva da taxa de juros nos Estados Unidos? Tudo isso essencial para entender a economia global. Mas às vezes não faz tanto sentido para você que é brasileiro estar prestando tanta atenção nisso e muitas vezes ignorando o que acontece exatamente do outro lado do mundo, na China. Oi, eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e esse é mais um episódio do Ligando os Pontos, que é o podcast que a gente traz todas as quintas-feiras aqui no YouTube do Monitor do Mercado e na home do canal Terra, terceiro maior portal de notícias do Brasil. E essa semana a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é como acompanhar os indicadores da China para tentar enxergar o futuro do mercado brasileiro. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Se você já não deixou seu like aqui, esse é o momento de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e trazer aqui os seus insights nos comentários, trazer as suas ideias para a gente analisar até num possível futuro vídeo. Tem um hábito que eu desenvolvi e que acabou me ajudando muito a entender qual é a perspectiva para o dia para a Bolsa Brasileira. E não é olhar o Banco Central americano, não é ver os números do payroll, né, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, mas é olhar como é que foi o fechamento das bolsas asiáticas de manhãzinha cedo. Porque pensa só, o dia aqui é a madrugada lá. Então aqui de manhã cedo você já consegue ver o fechamento das bolsas da Ásia, e principalmente da China. Tem o índice Shanghai Composite Index, que é o Ibovespa da China, basicamente. E de manhã cedo ele já fechou o mercado lá e você consegue enxergar como é que foi o dia no mercado chinês. E isso diz muitas vezes muito mais sobre como vai ser o dia da Bolsa Brasileira do que acompanhar as bolsas de Nova York, Nasdaq, S&P 500 ou Dow Jones, né, os indicadores principais das bolsas de Nova York. Por quê? Porque eles são mais importantes para a economia global? Não necessariamente. Mas para a economia brasileira, a China é um par muito importante. É lógico que não é uma matemática simples, né? De aconteceu isso, vai acontecer aquilo, porque o mercado tem dessas, de um dia chegar uma notícia local e mudar tudo, ou uma notícia internacional que muda os rumos do mercado depois que a Bolsa Asiática já está fechada. Mas nos dias comuns, né? Quando tem um dia comum no mercado, mas no dia a dia, na rotina, esse hábito de olhar o índice de Xangai antes de operar a Bolsa Brasileira pode te ajudar bastante a enxergar o rumo. E eu vou dar um exemplo muito recente da semana passada, quando a gente estava numa queda, né, numa sequência de 5 quedas do Ibovespa e de repente ele teve uma alta de 1%, mesmo sem nenhuma notícia muito importante aqui no Brasil e mesmo sem as bolsas de Nova York estarem dando indicativos interessantes. Na última semana, por exemplo, na terça-feira, no dia 24, a gente teve essa alta do Ibovespa, mas quem olhou para o índice de Xangai antes da abertura do mercado já sabia que era para esperar um dia de movimento atípico e positivo no Brasil, que a Bolsa de Xangai tinha subido 4,15%. E na quinta-feira a mesma coisa, a nossa Bolsa subiu mais de 1%, mas quem abriu o celular de manhã cedo e olhou a Bolsa de Xangai viu lá uma alta de 3,6% na madrugada. E por que isso indica tanto, né, a mudança de caminhos no Brasil, mesmo sem uma notícia positiva no Brasil, mesmo sem uma mudança indicativa nos Estados Unidos, algo que efetivamente tenha mobilizado o mercado global ou o mercado nacional? O que a China reflete direto aqui? E o que disparou as compras de ações nas bolsas asiáticas e na Bolsa Brasileira nos dias 24
e 26 do mês passado. Foi basicamente o pacote de estímulos do governo chinês anunciado naquela semana. O que é esse pacote de estímulos? Basicamente, o governo chinês topou injetar grana na economia, captar mais dinheiro para atingir a meta de crescimento de 5% do PIB nesse ano agora de 2024. Para isso, precisa jorrar dinheiro, para a economia voltar a fluir bem, porque você lembra que teve a crise imobiliária lá na China e que até quebrou umas gigantes como a Evergrande, né? O caso da Evergrande acabou estourando o mercado imobiliário global, mas foi um caso que começou lá na China e que até hoje está deixando todo mundo meio ressabiado na hora de fazer negócio com imobiliárias. Deixou a taxa de juros lá em cima, porque como quebrou um monte de empresa incorporadora, acabou deixando muito difícil você ter players oferecendo boas vantagens financeiras. Então o governo chinês anunciou que vai emitir 2 trilhões de yuans, que é basicamente 1 trilhão e 500 bilhões de reais, em títulos soberanos para captar essa grana e facilitar oferta de crédito e flexibilizar a exigência para comprar imóveis, para comprar uma segunda moradia, por exemplo. O crescimento da China muitas vezes é baseado no crescimento imobiliário. E como teve a crise, as pessoas pararam de comprar imóvel, a taxa de juros para comprar o segundo imóvel ainda é alta, né, dos empréstimos ou da chamada hipoteca. A China quer usar esse dinheiro que ela vai captar para aliviar de novo o mercado imobiliário e aumentar o fluxo, né, de compras ali dentro. E por que isso reflete tão forte no Brasil e não reflete, por exemplo, no mercado americano, que manteve-se estável nesses dias 24 e 26? Cara, basicamente porque o Brasil é um gigante na hora de exportar para a China. As nossas exportações para a China no ano passado bateram 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares do Brasil para a China. Sabe quanto a gente exportou para os Estados Unidos? 30 bilhões de dólares. É absurda a diferença. O Brasil, como exportador, tem a China como um parceiro muito maior do que o Brasil como exportador para os Estados Unidos. Então, quando a gente vê uma possível disparada do mercado de lá, um aumento no fluxo financeiro, um possível aumento na indústria, um possível aumento na construção civil, a gente logo pensa que vai precisar do quê? De aço na China. E aço na China significa vendas para a Vale brasileira. A Vale exporta minério de ferro, matéria-prima, mesmo que você vá produzir o aço aqui ou vá produzir o aço na China, que tem aquela briga toda das siderúrgicas brasileiras com as siderúrgicas chinesas, a matéria-prima é a mesma, que é a produzida pela Vale, é o minério de ferro. Então, a Vale, na última semana, subiu 11% por conta desse pacote de estímulos à economia chinesa. E a Vale, eu gosto sempre de lembrar, ela significa 12% do nosso Ibovespa. O índice, principal índice para a gente enxergar a Bolsa brasileira, depende 12% das ações da Vale. Então, quando a Vale dá uma disparada, sabendo, né, com os investidores sabendo que ela vai vender mais para a China, ela leva consigo o índice. E assim o Ibovespa consegue se descolar das baixas que vinha tendo e da dificuldade de reagir por conta de uma empresa gigante, obviamente, mas uma empresa que conseguiu e vai conseguir surfar na onda de estímulos chineses. E se a gente está falando aqui, né, de percentuais, a China foi o destino de praticamente 30% de tudo que foi exportado no Brasil no ano passado, que dá aqueles 100 bilhões de dólares. E os Estados Unidos ficaram praticamente com 10% de todas as exportações que a gente fez no ano passado. Então vê aí a importância de acompanhar os indicadores chineses para entender o mercado nacional. O mercado brasileiro depende muito da China. A China está crescendo, ela vai tomar o lugar dos Estados Unidos? Não sei, isso é uma briga que é política, que é econômica, que é do rearranjo global. Agora, a economia brasileira, essa sim já depende muito da China e você devia estar de olho. Então, para quem, como eu, é da geração Coca-Cola e acostumou a receber o que é empurrado com os enlatados do USA, bom, esse é o momento de começar a trocar a coquinha gelada por um chá quente de manhã cedo, um chá chinês, para tentar enxergar o futuro com mais tranquilidade aqui em relação ao nosso mercado. Gente, esse foi mais um episódio do Ligando os Pontos, podcast que eu me divirto bastante trazendo aqui para vocês um pouco do que a gente
tem de pensamento novo, de ideias novas no monitor do mercado. E espero que vocês tenham gostado. Se você acha que esse vídeo vai te ajudar a tomar novas decisões, a entender melhor ou a ter um hábito novo que pode te ajudar a negociar melhor os seus investimentos, bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o seu like aqui, deixa um comentário que pra gente é muito bacana ter vocês aqui interagindo conosco. Muito obrigado e até semana que vem.